E se eu te dissesse que o seu estresse com dinheiro não tem nada a ver com quanto você ganha? Hoje você vai descobrir o segredo que um homem preso numa cela há 2000 anos deixou escrito, e que vai mudar completamente a forma como você enxerga o seu orçamento. Vamos para Roma. Provavelmente o ano 62 depois de Cristo. Imagine a seguinte cena: uma cela pequena, paredes de pedra fria e úmida, uma janela estreita, quase no teto, por onde entra uma faixa de luz que se move devagar pelo chão de terra batida ao longo do dia. O cheiro é de mofo, poeira velha e a fuligem das tochas do corredor. Um homem está sentado. Não está deitado, não está em desespero. Está sentado, com um pedaço de papiro no colo e um cálamo, uma espécie de pena fina, entre os dedos. Ele não sabe se vai sair dali vivo. Já foi açoitado, naufragou, passou fome, foi apedrejado e deixado para morrer numa estrada empoeirada. E mesmo assim, ele escreve. E o que ele escreve naquele dia vai atravessar 2 milênios e chegar até você, agora nesse vídeo. Agora sai de Roma. Vem para São Paulo. Ano de 2023. 3h30 da manhã. Renata, 34 anos, professora do ensino fundamental, está deitada com os olhos abertos no teto do quarto. Não tem barulho, não tem alarme, não tem nada. Mas tem aquela sensação, aquela pressão aqui no peito que não deixa dormir. Ela pega o celular, abre o aplicativo do banco, vê o saldo, fecha, abre de novo, como se o número fosse mudar. Não muda. R$ 4.200 de renda, 2 filhos, aluguel, carro financiado, cartão. Ela não está no vermelho, mas nunca está tranquila. E aí vem o pensamento que machuca mais do que qualquer boleto. Se eu ganhasse mais R$ 500 por mês, estaria bem. Você já teve esse pensamento? Não precisa responder em voz alta, mas aposto que sim. E aqui está o que ninguém te conta sobre esse pensamento. Ele é uma armadilha. Não porque você não mereça ganhar mais. Você merece. Mas porque 2 anos depois dessa noite, Renata estava ganhando R$ 1.300 a mais por mês, aulas particulares, segunda turma, e o estresse estava pior do que antes. O número subiu, a ansiedade subiu junto. Por quê? É exatamente isso que o homem naquela cela romana já sabia. E o que ele escreveu naquele dia não era consolo de preso. Era um diagnóstico preciso de um mecanismo que o consumismo moderno não quer que você entenda. O homem na cela é Paulo de Tarso. E a carta que ele escreve é endereçada à comunidade de Filipos, uma das que ele mais amava. Uma cidade próspera comercial no norte da Grécia, pessoas com dinheiro, com negócios, com problemas financeiros reais. E em determinado momento da carta, Paulo escreve uma frase que parece simples, mas é uma das mais densas de todo o Novo Testamento. Filipenses 4:11 diz: Aprendi a viver em todas as circunstâncias. Sei o que é ter necessidade, e sei o que é ter fartura. Em tudo e por tudo, aprendi o segredo de estar farto e ter fome, de ter abundância e de passar necessidade. Repare numa palavra específica. Aprendi. Ele não diz, fui abençoado com, nem recebi o dom de, nem Deus me deu paz automaticamente. Ele diz, aprendi. Em grego, a palavra que Paulo usa é mantano. É a mesma palavra usada para descrever como um soldado aprende a usar uma espada, como um atleta aprende uma técnica. Aprendizado por repetição, por treino, por exposição deliberada à dificuldade. Paulo está dizendo algo radical aqui. Contentamento não é temperamento, não é personalidade, é uma habilidade. E habilidades se treinam. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém percebe quando lê esse versículo. Paulo não está descrevendo um estado espiritual elevado reservado para santos e monges. Ele está descrevendo uma competência prática que qualquer pessoa pode desenvolver e que, quando desenvolvida, muda fundamentalmente a relação com o dinheiro. Porque o estresse financeiro, na maior parte dos casos, não é causado pela falta de dinheiro. É causado pela distância entre o que você tem e o que você acredita que precisa para se sentir seguro. Essa distância tem um nome na psicologia moderna, hedonic treadmill, a esteira hedônica. Você corre, corre, corre. A renda sobe, o padrão de vida sobe junto.
E o ponto de suficiente fica sempre um passo à frente. É como uma escada rolante que desce enquanto você sobe. Você se esforça, sente que progride, mas o patamar nunca chega. Paulo já havia diagnosticado esse mecanismo há 2000 anos. E a cura que ele propõe não é ganhar menos, não é viver em pobreza, não é abrir mão de conforto. É definir com clareza e com convicção o que é suficiente para você. Volta para Renata. No começo de 2024, ela fez uma coisa simples que mudou tudo. Ela abriu uma planilha, pode ser qualquer uma, não precisa ser sofisticada, e listou cada gasto do mês anterior. Até aí, ela já tinha feito isso antes. Todo mundo faz isso quando a ansiedade bate. Mas dessa vez, ela adicionou uma coluna diferente ao lado de cada gasto. Uma coluna com uma pergunta. Isso está aqui porque eu precisa, ou porque eu tenho medo de como vai se sentir sem isso. E foi exatamente aqui que tudo começou a mudar. Porque quando você olha seus gastos com essa pergunta, o orçamento para de ser uma lista de números e começa a ser um mapa emocional. O carro financiado de R$ 850 por mês. Renata precisava de um carro. Isso era real. Ela morava longe da escola, transporte público era inviável na região, mas precisava daquele carro, com aquela parcela. Um carro de 2012, quitado, faria exatamente a mesma função. A diferença entre os dois não era funcional, era emocional. Era o medo de parecer que estava regredindo. Era status disfarçado de necessidade. O plano de celular de R$ 240 por mês. Ela usava 20% dos recursos disponíveis. Os 3 serviços de streaming ativos ao mesmo tempo. Ela assistia a um. Aqui aparece o princípio que Paulo desenvolve em outra carta. 1 Timóteo 6, 6-8. A piedade com contentamento é um grande ganho. Porque nada trouxemos para este mundo, e nada podemos levar. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, com isso nos contentaremos. Sustento. Cobertura. Paulo não está pregando pobreza. Ele não está dizendo que conforto é pecado. Ele está definindo o piso. O piso de dignidade. O conjunto de gastos que cumprem funções reais e necessárias na sua vida. E é a partir desse piso que você constrói o resto com clareza, não com ansiedade. Mas o problema não é identificar o piso. O problema é o que acontece entre o piso e o teto, e é aí que mora o caos financeiro da maioria das pessoas. Pensa assim, entre o que você precisa para viver com dignidade e o que você ganha, existe um espaço. Esse espaço é onde acontece a vida financeira real de quase todo mundo. E sem estrutura, esse espaço vira terra sem lei. Gastos de conforto que deveriam ser escolhas conscientes viram hábitos automáticos. Pequenas indulgências que somam. E no fim do mês, o espaço que deveria existir para o futuro não existe. Paulo organizava esse espaço mentalmente em 3 estados que ele menciona em Filipenses: necessidade, equilíbrio, fartura. E o treino dele era funcionar bem nos 3. Na prática, isso se traduz em 3 zonas que precisam ter tetos definidos. A primeira é o que eu chamo de zona de dignidade. São os gastos sem os quais você não vive com saúde e funcionalidade. Moradia, alimentação básica, transporte funcional, não necessariamente luxuoso, funcional. Saúde essencial. Esses gastos têm uma característica importante. Eles não deveriam subir com o padrão de vida. Eles sobem com a inflação, e ponto. Se a sua zona de dignidade está consumindo mais de 50% da sua renda líquida, isso é um sinal. Não de que você ganha pouco necessariamente, mas de que alguma decisão anterior inflacionou o que deveria ser básico. O carro financiado de Renata estava aqui, mas não deveria estar com aquela parcela. A segunda é a zona de conforto. São os gastos que genuinamente melhoram sua qualidade de vida e que você escolheu com consciência, não por impulso ou por medo de julgamento. O streaming que você realmente usa, a academia que você frequenta, o restaurante uma vez por semana. A diferença crucial é que esses gastos precisam de um teto definido por você,
com antecedência. Sem teto, conforto vira consumo inconsciente. E consumo inconsciente vira aquela sensação de que o dinheiro some sem que você saiba para onde foi. A terceira é a zona de propósito. É o que vai para a reserva de emergência, para investimentos, para generosidade, para projetos de vida. E aqui, Paulo faz uma observação que a maioria dos conteúdos financeiros ignora completamente. Em Filipenses, ele elogia a comunidade pelo uso que fazem do excedente, não por acumular, mas por dar direção ao que sobra. Fartura sem propósito, na visão de Paulo, não é bênção. É armadilha. Porque excedente sem destino vira consumo de status. E o ciclo da esteira hedônica recomeça. Tem uma cena dos evangelhos que ilumina isso de um ângulo diferente. Marcos 12. Jesus está sentado no pátio do templo, observando as pessoas depositarem suas ofertas no cofre. Imagina a cena, um grande salão de pedra, o som das moedas ecoando, homens ricos se aproximam com gestos largos, visíveis, despejando quantias que fazem barulho. Tem gente olhando, tem performance no ar. Então chega uma mulher, viúva, roupa simples, passos discretos. Ela deposita 2 moedas pequenas, lepta, na moeda da época, o equivalente a menos de 1 centavo. Jesus vira para os discípulos e diz algo que inverte tudo. Ela deu mais do que todos os outros juntos. Os discípulos devem ter ficado confusos. Mas Jesus não está falando sobre os números. Está falando sobre o estado interno dessa mulher. Os ricos deram do que sobrava, do excedente, sem custo real. Ela deu do que era suficiência para ela, e o fez sem hesitação, sem ansiedade, sem cálculo de status. Ela sabia exatamente qual era o seu piso. Ela não estava num estado de carência ansiosa. Estava num estado de clareza. E essa clareza, não a quantidade das moedas, é o que Jesus reconhece. O problema não é o que você tem, é o que você acredita que precisa para se sentir seguro. E essa crença está sendo construída por forças externas, todos os dias, sem que você perceba. Uma pesquisa do Serasa de 2024 mostrou que mais de 70% dos brasileiros endividados relatam sintomas físicos de ansiedade relacionados às finanças. Sabe o que é mais revelador nesse dado? Ele não discrimina renda. Executivos, professores, autônomos, médicos. A ansiedade financeira não é proporcional ao quanto você ganha. É proporcional à distância entre o que você tem e o que você foi convencido que precisa. E o mercado de consumo gasta bilhões de reais por ano para ampliar essa distância. Cada anúncio, cada influenciador, cada lançamento de produto é projetado para fazer o patamar de suficiente parecer sempre um passo à frente do que você tem. Paulo estava preso numa cela sem nenhum desses estímulos, e foi exatamente aí que ele aprendeu o segredo. Voltando a Renata. Depois de 3 meses aplicando as 3 zonas com tetos definidos, os números ficaram assim. Zona de dignidade, R$2.000. Aluguel, mercado e o carro simples que ela comprou à vista 6 meses depois de vender o financiado. Zona de conforto, R$700. Um streaming, academia, uma saída por semana. Zona de propósito, R$1.500. Divididos entre reserva de emergência, que ela nunca tinha conseguido construir, e uma previdência que ela começou com aportes pequenos. Ela não aumentou a renda para isso. Ela redistribuiu com clareza o que já ganhava. Mas o que mudou de verdade não foi o número na planilha. Foi que ela parou de abrir o aplicativo do banco 3 vezes por dia. Não porque a situação ficou perfeita, não porque as contas desapareceram, mas porque ela sabia com clareza que estava dentro das zonas. E isso era suficiente. Não o saldo, a clareza. Mas antes de você sair daqui querendo aplicar tudo isso amanhã cedo, preciso te alertar sobre algumas armadilhas que eu já vi derrubarem pessoas no meio do processo. A primeira é a mais comum e a mais traiçoeira. Muita gente lê Paulo e conclui que contentamento é resignação, que crescer é errado, que querer mais é pecado. Não é isso. Paulo não estava resignado numa cela. Ele estava escrevendo cartas, planejando viagens, articulando comunidades inteiras enquanto aguardava julgamento. Contentamento não é ausência de ambição.
é a ausência de ansiedade como combustível da ambição. Você pode ter metas grandes, quer construir patrimônio, quer crescer, e ao mesmo tempo estar em paz com onde está hoje. Isso não é contradição, é maturidade financeira. A segunda armadilha é fazer cortes sem antes definir suficiência. Muita gente, quando decide gastar menos, começa a cortar tudo que parece supérfluo. E em 3 semanas está miserável, frustrada e voltando para todos os gastos que cortou. O problema não é falta de disciplina, é que você cortou sem critério. Corte sem critério é autopunição. Orçamento com zonas é liberdade com estrutura. A diferença entre os dois é enorme, e é ela que determina se a mudança dura ou não. A terceira armadilha é usar espiritualidade como escapatória. Tem gente que lê esse conteúdo e pensa, vou confiar em Deus e não me preocupar com planejamento. Paulo confiava em Deus e pedia apoio financeiro explicitamente, e planejava rotas, e tinha redes de suporte conscientes. Fé e planejamento não são opostos. A confiança em Deus não substitui a responsabilidade de cuidar bem do que foi colocado nas suas mãos. E a quarta, e eu preciso ser honesto aqui, porque seria desonesto não falar, se você está num nível de endividamento severo, com juros do rotativo do cartão se acumulando, com dívidas em atraso há mais de 6 meses, esse conteúdo é importante, mas não é suficiente sozinho. Você precisa de um passo anterior, renegociação, Serasa Limpa Nome, e possivelmente acompanhamento de um profissional. O contentamento de Paulo não é uma solução mágica para uma crise aguda. É uma fundação sólida para construir depois que o incêndio foi apagado. Então, o que você faz com tudo isso agora? 4 movimentos. Simples na descrição, difíceis na execução. Mas é exatamente aí que mora o treino de Paulo. O primeiro é o diagnóstico honesto. Pega uma folha, o notes do celular, uma planilha, não importa o formato. Lista cada gasto do último mês e ao lado de cada um, escreve uma palavra só. Funcional ou emocional? Funcional, cumpre uma função real e necessária. Emocional, compensa algo, impressiona alguém, ou você tem medo de como ia se sentir sem isso. Não corte nada ainda. Só classifique. Esse é o diagnóstico. E ele já vai te revelar coisas que você preferia não ver. O segundo é aplicar o filtro da função real. Para cada gasto emocional que você identificou, uma pergunta de Paulo. Existe uma forma de cumprir essa função com menos pressão financeira? O carro financiado pode ser um carro quitado e simples? O plano de celular pode ser um nível abaixo? Os streamings podem ser menos? Você não está cortando qualidade de vida. Você está cortando o custo do status disfarçado de qualidade de vida. São coisas completamente diferentes. O terceiro é montar as 3 zonas com tetos definidos por escrito. Zona de dignidade. Número real, sem inflacionar. Zona de conforto. Teto que não vira consumo inconsciente. Zona de propósito. Destino claro para cada real que sobra. Escreve esses 3 números. Coloca onde você vai ver todo dia. Não como lembrete de punição, como bússola de clareza. E o quarto é começar o treino do contentamento. Lembra que Paulo disse aprendi? O treino começa com micropráticas, 1 semana, só uma, sem compras não planejadas. Não 1 mês, 1 semana. E quando o impulso aparecer, e vai aparecer, pode ter certeza, não fuja dele. Observe, respira, pergunta. De onde vem isso? O que eu estou tentando compensar? Esse momento de desconforto consciente é exatamente o treino. É nele que a habilidade é construída. E cada vez que você atravessa esse momento sem ceder ao impulso, você está construindo o que Paulo chamou de segredo. Paulo saiu da cela. Foi julgado. Foi solto. Continuou sua jornada. E até o fim da vida, a carta de Filipos circulou entre as comunidades, lida em voz alta, copiada à mão, passada adiante, porque as pessoas que ouviam aquelas palavras reconheciam algo nelas. Não um ideal inalcançável, uma habilidade real, treinável, humana. Renata hoje tem uma reserva de emergência de 6 meses. Não porque a vida ficou mais fácil, porque ela parou de correr na esteira. E você? Quando foi a última vez que você se sentiu genuinamente bem com o que tem?
não conformado, não resignado? Bem, essa é a pergunta que Paulo respondeu numa cela fria em Roma. E a resposta dele ainda está disponível para qualquer pessoa disposta a aprender. Se esse vídeo fez sentido para você, curte e compartilha com alguém que vive nesse ciclo de ansiedade com dinheiro. Às vezes a pessoa que mais precisa ouvir isso não é você, é alguém que você ama. Comenta aqui embaixo, qual dos 4 movimentos você vai fazer essa semana? Eu leio tudo. E no próximo vídeo, a gente vai mergulhar em algo que conecta diretamente com o que vimos hoje. Como a Bíblia trata a questão das dívidas e por que sair do vermelho é muito mais do que uma decisão financeira. Até lá. Fique na paz.